Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente, o nosso prefeito em exercício aí, presente na Câmara, os funcionários da Casa, os internautas que nos acompanham na internet. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito para que todos os vereadores fiquem em pé para rezarmos o Pai Nosso, a visita da nossa Santinha que está aqui na nossa Casa de Lei. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor Alan André para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 4/11/2025, às 19 horas. A ata da 36ª, Sr. Presidente, peço a dispensa das atas. Essa é a ata da sessão extraordinária, da sessão ordinária, vereador. Ata da 36ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura, do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, realizada no dia 4 de novembro de 2025. No dia 4 do mês de novembro de 2025, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos o vereador Igor Alandré. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão na internet. Em seguida, solicitou para que o vereador Anselmo Roidela para que procedesse com um trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Alandré para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 29 de outubro de 2025, às 19 horas. Neste ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Alandré para que promovesse a leitura da ata da sessão extraordinária realizada na data de 29 de outubro de 2025, às 19 horas e 30 minutos. Neste ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes, continuando, solicitou o vereador vice-presidente Guilherme Chorquel para que promovesse com a leitura das atas das comissões competentes referentes ao projeto de lei de número 085/2025, assinado. Solicitou o vereador segundo secretário, Wilson Vale, para que procedesse a leitura do ofício de número 289/2025, que encaminha o projeto de lei complementar número 005/2025. Seguindo da leitura do referido projeto de lei, assinado. Em seguida, o senhor presidente encaminhou o projeto às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exale seus pareceres. Solicitou o vereador Edilson Milk para que procedesse a leitura do ofício de número 288/2025. Encaminha o projeto de lei de número 086/2025, seguindo da leitura do referido projeto de lei, assinado.
Em seguida, o senhor presidente encaminhou o projeto às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, expressarem seus pareceres. Solicitou o vereador Tiago da Silveira para que procedesse à leitura do ofício de número 293/2025, que encaminha os projetos de lei de número 087, 088 e 089/2025, seguindo da leitura do projeto de lei de número 087/2025, assim lido. Em seguida, o senhor presidente encaminhou o projeto às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, expressarem seus pareceres. Solicitou o vereador Fábio Lopes Cariolato para que procedesse à leitura dos projetos de lei número 088 e 089/2025, assim lido. Em seguida, o senhor presidente encaminhou o projeto às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, expressarem seus pareceres. Solicitou o vereador vice-presidente Guilherme Tchorkowski para que procedesse à leitura do ofício de número 010/2025 do secretário da Agricultura, assim lido. Solicitou o vereador José Giovanni Machado para que procedesse à leitura das indicações de número 63 e 64/2025, assim lido. Solicitou o vereador Edilson Milke para que procedesse à leitura da indicação de número 65/2025, assim lido. O senhor presidente comunicou o falecimento do ex-vereador Sr. Cirineu Yamachesa. Neste ato, o senhor presidente declara aberto um pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias lidas. Não havendo escrito, passou o grande expediente. Fizeram uso da palavra o senhor vereador Fábio Lopes Cariolato. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 085/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 085/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 085/2025. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária, a ser realizada no dia 11 de novembro de 2025, neste mesmo local, às 19 horas. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Tchorkowski, Igor Aladreia, José Giovanni Machado, Rosini Carlos Estelso, Tiago da Silveira, Wilson Vale. Eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra e lida e se achada de conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 4 de novembro de 2025. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 4 de novembro de 2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 4 de novembro de 2025, às 19 horas. Solicito ao vice-presidente Guilherme Tchorkowski para que efetue a leitura das atas das comissões competentes referente aos projetos de lei de número 086, 087, 088, 089 para 2025 e complementar 05 para 2025. Ata da reunião da comissão. Senhor presidente, peço dispensa das atas das comissões essas. Coloco em votação o pedido de dispensa da leitura das atas. Está aprovada a dispensa da leitura das atas. Solicito ao vereador, segundo secretário Wilson Wagner,
para que efetue a leitura do ofício de número 299/2025, que encaminha o projeto de lei de número 090/2025, seguindo da leitura do referido projeto de lei. Ofício número 299/2025 do Gabinete, Bela Vista do Toldo, 10 de novembro de 2025. Ao senhor Osni Carlos Excelsior, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar o projeto de lei número 090 de 2025, que institui o serviço de transporte público municipal denominado ônibus vai e vem e da outras providências. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta calenda Casa de Leis aprovem o presente projeto de lei. Dinei Berdinasco, prefeito municipal. Projeto de lei número 090/2025, de 10 de novembro de 2025. Institui o serviço de transporte público municipal denominado ônibus vai e vem e da outras providências. Dinei Berdinasco, prefeito municipal em exercício de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação desta egrégia Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei, artigo 1º, fica instituído no âmbito do município de Bela Vista do Toldo o serviço de transporte público municipal denominado ônibus vai e vem, com o objetivo de atender todas as localidades do município, promovendo o deslocamento gratuito da população durante os dias úteis. Artigo 2º. O serviço será realizado por meio de micro-ônibus com capacidade mínima de 28 passageiros, devidamente adaptados para a acessibilidade e segurança dos usuários. Artigo 3º. O ônibus vai e vem funcionará de segunda a sexta-feira, exceto feriados, com início às 6 horas e término às 15 horas, conforme o cronograma itinerário definido pela Prefeitura. Artigo 4º. O serviço será gratuito e destinado a toda a população, priorizando o acesso aos serviços públicos essenciais, como saúde, educação, assistência social e atividades administrativas. Artigo 5º. A operação, manutenção, fiscalização e gestão do serviço serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal, podendo ser realizada diretamente ou por meio de concessão ou parceria com empresas especializadas. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 10 de novembro de 2025. Dinei Berdinasco, prefeito municipal em exercício. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo criar um sistema de transporte gratuito para a população em geral, para atendimento dentro do município de Bela Vista do Toldo. A preposição visa garantir a oferta de um sistema de transporte gratuito entre a área rural e o centro, atendendo aos pedidos da comunidade e impactará positivamente em diferentes setores do nosso município, facilitando o acesso ao comércio, aos serviços públicos e garantindo o direito de ir e vir com segurança da população. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto, que representa um avanço na gestão pública responsável e transparente. Dinei Berdinasco, prefeito municipal em exercício. Encaminhe para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, executem seus pareceres. Solicito ao vereador Dilson Milke para que efetue a leitura do projeto de moção
de número 002 para 2025. Projeto de moção de apoio número 002 de 10 de novembro de 2025. Os vereadores que subscrevem o presente projeto de moção em conformidade com o artigo 122 do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicitam que seja apreciado o seguinte: projeto moção de apoio aos agricultores do município e região pela renegociação de dívidas rurais a longo prazo. A Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, manifesta por meio desta moção seu apoio aos agricultores do município e da região, em favor da renegociação de dívidas rurais a longo prazo, medida indispensável à manutenção da atividade agrícola e à estabilidade econômica das famílias do campo, considerando que o setor agrícola é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município e da região, gerando emprego, renda e garantindo o abastecimento alimentar, considerando que, nos últimos períodos, os produtores rurais vêm enfrentando sérias dificuldades decorrentes de fatores climáticos adversos e elevação dos custos de produção e oscilações de mercado, que comprometem sua capacidade de honrar compromissos financeiros, considerando que a renegociação das dívidas rurais a longo prazo representa medida de justiça e equilíbrio, permitindo que os agricultores possam reorganizar suas finanças e continuar investindo na produção e na sustentabilidade do setor, considerando, por fim, que é dever desta Casa Legislativa apoiar iniciativas que contribuam para a preservação da economia local, o fortalecimento da agricultura familiar e a valorização do trabalho no campo. A Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo resolve manifestar seu irrestrito apoio aos agricultores do município e da região, reivindicando junto aos governos estadual e federal, bem como as instituições financeiras, a adoção de medidas que viabilizem a renegociação das dívidas rurais em prazos adequados, assegurando condições justas e compatíveis com a realidade enfrentada pelo setor. Que seja encaminhada cópia desta moção ao Ministério da Agricultura e Pecuária, ao Governo do Estado, às entidades representativas dos produtores rurais e às instituições financeiras responsáveis pelo crédito agrícola, como forma de reforçar a solidariedade e o apoio deste Poder Legislativo à justa causa dos agricultores. Sala da sessão da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, aos 10 dias de novembro de 2025. Vereadores autores: Anselmo Roidella, Edilson Wilkins, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Vitorkef, Igor Alan Dreyer, José Giovanni Machado, Osni Carlos Stelzer, Tiago Damaso da Silveira e Wilson Wagner. Solicito ao vereador Wilson Wagner para que efetue a leitura da indicação de número 66/2025. Indicação número 66/2025. Senhor Presidente, o vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Dinei Bertinassi, digníssimo prefeito interino municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo, Secretaria de Obras e Transporte e a Secretaria do Meio Ambiente adote medidas de fiscalização e controle quanto ao transporte de madeira em excesso em dias de chuvas nas estradas municipais e vicinais. Justificativa. Senhores nobres vereadores, Poder Executivo e Secretarias competentes, faço a seguinte indicação, pois tem sido recorrente o tráfego de caminhões carregados com madeira excedendo o limite de peso permitido, especialmente em dias de chuva, o que tem causado dano significativo às estradas rurais, além de representar risco à segurança dos
os usuários e maior impacto ambiental. A circulação desses veículos pesados em condições inadequadas acelera o desgaste da malha viária, gerando custos adicionais à manutenção das estradas e dificulta o transporte de moradores e produtores locais. Além disso, há relatos de acidentes e deslizamentos provocados pelo excesso de carga e pela instabilidade do solo molhado. Diante disso, recomenda-se que o Executivo Municipal, primeiro, intensifique a fiscalização do peso de cargas transportadas, especialmente de madeira. Segundo, estabeleça restrições temporárias de tráfego para veículos de carga pesada em dias de chuvas intensas. Terceiro, implementa a sinalização adequada e campanhas educativas junto aos transportadores de madeira. Quarto, avalie a criação de um regulamento municipal específico para o transporte de madeira, com penalidades em caso de descumprimento. Confiando no atendimento desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 11 de novembro de 2025. Vereador Wilson Wagner. Abro um pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias de não tendo ninguém inscrito, abro grande expediente para que os vereadores se manifestem sobre matérias de interesse público. Com a palavra, o vereador Wilson Wagner. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, os Carlos Estelos, os senhores vereadores, funcionários desta casa e senhores aqui presentes e o pessoal que acompanha nas redes sociais. Então é o seguinte, pessoal, eu fiz essa indicação para que a prefeitura faça um projeto, faça uma lei, né, encaminhe para a Câmara, para que seja regularizado o sistema de transporte de madeira aí, que a gente vê que está um absurdo. Que nos caminhões existe uma marcação limite e todos os caminhões hoje estão passando acima do limite. E dias de chuvas para que eles não façam esse transporte. Estou fazendo um levantamento também, que tem município que já fez essa lei, mandou para a Câmara, e estou tentando procurar certinho como é que funciona a lei para a gente poder dar esse apoio também para a Prefeitura. E isso aí vem dar um prejuízo muito grande para o município, porque a Prefeitura hoje, a estrada da chuva, os caminhões passam no cabresto, né, no guincho, arrebentando todo o serviço feito um dia antes. Então seria por isso que eu resolvi fazer essa indicação para fazer esse projeto. E segundo, sobre essa moção, em apoio aos produtores de fumo, né, que foi uma indicação ali do secretário da Cultura, o Pedro Fumaça, né, em defesa dos agricultores. Foi uma moção muito bem feita, que eu acho que é uma importância muito grande e que isso aí seja levado à frente o mais rápido possível. E que outros municípios, outras câmaras de vereadores e prefeituras também façam o mesmo para ajudar a salvar muitos agricultores que hoje estão com as contas vencidas, não podem fazer refinanciamento porque não estão conseguindo quitar seus débitos devido aos intempéries, problemas climáticos, colheita. Então a gente pede assim que os órgãos federais ajudem a liberar recursos para os bancos para fazer um financiamento com 6, 8, 10 anos de prazo. Não é anistia, não é nada, é só prorrogamento de prazo para dar um fôlego para o agricultor poder trabalhar e poder desenvolver as suas atividades. Então a gente vê aí, na LESC, tem a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, para que seja encaminhada essa documentação para lá, né? E no Congresso Nacional tem a Frente Parlamentar da Agropecuária. Então que esse documento chegue na mão deles, né? Se for o caso, a gente vai até a LESC, alguma coisa lá, para dar continuidade nesse projeto. Então, por hoje seria isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Wilson, pelas palavras. Com a palavra, o vereador Fábio Lopes Carvalho.
senhor presidente e demais vereadores, os cumprimentos aos munícipes presentes, Alenir, senhor João, meus cumprimentos ao prefeito interino, todos os colaboradores da casa e aqueles que nos assistem através da internet. Parabéns, vereador Wilson, pela indicação feita. A gente sabe que nós não temos o direito de tirar as pessoas de vir, mas tem que ter um critério e limites, né? Porque nós transitamos com caminhões de excesso de peso dentro de uma área urbana com uma infraestrutura de asfalto que talvez não suporte, talvez não saberia avaliar essa técnica, 40 toneladas, com caminhões de talvez seja 60, 70 toneladas, vai acabar com o asfalto e a mobilidade urbana. Então, não é o direito de ir e vir, tirando, mas sim organização que em dias de chuva tenha esses critérios para a utilização das estradas e também a rodagem em área urbana tem um limite de peso. Parabéns pela indicação. Apoio, com total apoio. Sobre o FIX 02 de 2025, na questão de renegociação de dívidas, é importante essa reestruturação para que hoje nós temos 30% praticamente do PIB nacional é do agro, né? A gente precisa incentivar aquele que trabalha, aquele que produz, para que tenha uma condição digna de renegociação dessas dívidas e possa continuar trabalhando. Isso é de extrema importância. Também parabéns aqui aos idealizadores do projeto e todos os vereadores que assinaram esse ofício. Tá? Hoje estive na prefeitura, o prefeito não estava visitando as obras, a gente conversou com o secretário de administração, Fábio Bialeschi, gostaria de agradecer a sua acolhida lá. Conversamos alguns assuntos sobre situações de indicação que a gente fez, também já falei com o prefeito interino, né, o acesso à Coab, na calçada de acesso ao Coab, que por isso eles me pediram novamente, o pessoal tem que transitar pela área de rolagem, pela rua acaba tendo risco de mobilidade também urbana de acesso ali. Tá? Também uma indicação que a gente fez sobre o acesso à Vila Líder, que é importante, eu vi que foi feita uma melhoria na frente da fábrica de pinos Coge ali, também é importante porque tem uma grande movimentação de trânsito e fica a indicação e solicitação mais uma vez. Outra situação, a abertura das ruas municipais dentro do projeto de urbanização e nomeação das ruas. Pra vocês terem uma ideia, o município de Mafra já existe um projeto de lei lá que está nomeando as estradas rurais. Então, as estradas rurais têm um nome, porque para você localizar uma identidade, uma identificação, uma entrega para um munícipe, ou onde você mora, se não tiver identificação na estrada, não tem como localizar, né? Tá? Então a gente precisa dar agilidade nesse processo dentro das legalidades, com certeza. Tá? Estive visitando a Vila Cecília, a obra que está sendo executada, a abertura da estrada está ficando muito boa, né? Uma grande evolução. Também fica uma indicação verbal, estarei regularizando isso de uma maneira, através do regimento escrito semana que vem, de alargamento da estrada que dá acesso até a divisa com arroios. Então tem diversos produtores que correm lá e a estrada foi canalizando e está extremamente estreita, então o pessoal não tem conseguido passar com as colheitadeiras e não consegue fazer esse acesso. Então também fica esse pedido aí, tá certo? Então seria isso. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Obrigado, vereador Fábio, pelas palavras também. Quero dar um espaço para o prefeito aí também falar uma boa noite para nós. Presidente Osni, me cumprimentar, boa noite. Em nome dele, cumprimento os mais vereadores, o vereador Gilson, o vereador Anselmo, o vereador Alain, o vereador Guilherme, o vereador Gilson, o Fábio e o José João Machado. Boa noite a todos, cumprimento também os funcionários da casa, quem nos assiste via internet. E, presidente Osni, hoje estou aqui para contar um pouco para vocês, né, contar vocês a par aí nossos trabalhos na prefeitura, de como estamos dando sequência aí com a Secretaria da Agricultura e com a Secretaria de Obras e também com outras licitações aí que estão em andamento. Então, queria fazer um apelo já, início, né, para a população, de que não se desesperem, porque nós estamos indo, estamos chegando até vocês. A gente sabe que é um pouquinho demorado, às vezes a prefeitura demora para atender um coelho, às vezes atender uma viagem de cascalho, mas é que o município estava muito abandonado, muito. Nós estamos desde janeiro trabalhando incansavelmente. As caçambas aí estão puxando material, estão puxando brito, estão puxando cascalho. Tem obras acontecendo, como essa malha diária que o vereador Fábio citou, que há uma mão na roda, que
porque é uma empresa que vem de fora e que faz o serviço, a prefeitura não tem o desgaste da máquina para executar. Então ajuda, mas o município tem mais de 2.000 quilômetros de estrada de chão, isso só dos Estados Gerais, e ainda tem mais de Porteira dentro. E a gente está cuidando de todo mundo. Então eu queria dizer para o pessoal aí que a hora que a máquina estiver passando na estrada grande, a hora que a equipe do Binho, a equipe do Tiãozito estiver passando, pode comunicar, tanto o Tiãozito quanto o Binho, pode me ligar, pode me comunicar, pode chamar o vereador da sua comunidade e está pedindo que esses pedidos cheguem até mim, eu estou autorizando sem nenhuma demora. E a gente está atendendo aí, a maioria dos pedidos a gente está atendendo, é só se for tipo, um pedido impossível de realizar, a prefeitura não consiga, mas mesmo assim a gente ainda procura um caminho para atender, para a prefeitura chegar até no último morador, mesmo que seja bem distante, nós estamos indo e estamos chegando até vocês. Então tenham paciência, tenham um pouco de calma, que vocês mesmos sabem que a prefeitura nunca chegou nesse final de ano nesse ritmo, nesse embalo que nós estamos aí trabalhando com tudo e vamos assim, trabalhando até no sábado, até o final do ano. Então a gente não tem previsão de parar. Então pode ter certeza que a gente vai estar atendendo aí nossos fumicultores, nossos plantadores de soja, plantadores de milho, os nossos leiteiros, estamos atendendo, vereador Guilherme, os leiteiros estamos atendendo todos eles que estão enterrados na lama, que a máquina está tendo que ir trabalhar 2, 3, 4 horas só tirando a lama para daí nós colocar o material, porque não adianta pôr material em cima do lodo. Então é um trabalho bem demorado, mas está sendo feito, tá? A prefeitura está indo e estamos fazendo devagarinho. E também quero falar um pouquinho do projeto de lei que veio para a Câmara hoje, que é do Vai e Vem, que esse é um pedido da população há anos, que várias pessoas pedem o Vai e Vem, que muitas vezes tem que pegar o carro e se dirigir até pela estrutura para um simples arrazeiro. E assim, tendo o ônibus gratuito, facilita. E muitas pessoas nem carteira têm, né, Pedro Fábio? E acaba tendo que deslocar, às vezes, um pai de família, ou se não, um filho, para estar trazendo até o posto de saúde, e às vezes até pagando um táxi, um Uber, para estar indo buscar. Então, esse pedido, essa já é uma proposta minha do Carlinhos de campanha, então está aí sendo executado, mas já temos o ônibus que já está sendo identificado como Vai e Vem. Só estamos aguardando então o andamento desse projeto, né, autorizando aqui a Câmara de Vereadores alinhando, a gente já dá sequência então no transporte público, que vai estar contemplando muita gente que precisa vir para o centro do estado. Pode ter certeza que esse é um projeto que vai ajudar muito, que vai facilitar a vida de muita gente. E já aproveitando também falar um pouquinho da indicação do vereador Wilson, vereador, pode ter certeza que a tua preocupação, a preocupação do vereador Fábio também é a minha. E nós temos sofrido muito com essas carretas, com excesso de carga, guinchado lá no Piauzinho, estão detonando nas estradas. Então a prefeitura vai, arruma hoje, amanhã eles vão lá e detonam. E assim, o prefeito Carlinhos já oficializou as empresas, já fez vídeo pedindo para eles colaborar, e agora já também encaminhei o ofício a eles, e eles concordam com tudo. Dizem amém, tá bom, e ok, vamos fazer dessa forma, vamos carregar menos, não vamos trabalhar com desjugo, mas a gente não é o que a gente vê. Na hora de agir, eles agem diferente. Então, pode ter certeza que o projeto já está sendo elaborado com sinalização aqui do centro, porque nós não podemos tirar o direito de ir e vir deles, assim de uma hora para outra. A gente sabe, nós não somos bobos, nós sabemos que as carretas estão com excesso de carga. E é muito excesso, as carretas têm que estar andando e trafegando com 40 toneladas e estão andando com 70. Então é um absurdo, um abuso que eles estão fazendo com nossos estados. E nós vamos tomar uma atitude, vai vir para a Câmara no projeto, mas antes disso nós temos que dar uma rota alternativa para eles desviar aqui a cidade e também sinalizar o centro para que eles saibam que é proibido trafegar acima de tantas toneladas. Então eles têm que estar cientes disso. Para daí nós colocar a polícia em cima dessa gente aí que estiver andando aí no centro, infringindo a lei. Que por enquanto passar pelo centro é legal, então eles podem passar.
Mas isso já está sendo agido, o vereador Wilson colocou bem quando disse que tem outras prefeituras que já têm esse projeto de lei, né, que está em vigor. Então a gente vai analisar com certeza, vai se precisar mudar, a gente muda, que cada município é do jeito, mas estamos trabalhando e pode ter certeza que estamos aí para resolver o problema. Também tem as calçadas, o vereador Fábio pediu que essas calçadas, o vereador, já existe um projeto, já bem bacana, que só está faltando para nós o recurso, mas a gente já está correndo atrás, já está buscando, e então o projeto já existe, a gente vai fazer. Talvez ali seria a questão de pegar os serviços gerais e dar uma limpada, dar uma alinhada por enquanto, né, até a execução dessa obra. Então, para ficar mais segura a via, para poder as pessoas estarem trafegando, porque ali anda muita gente a pé, né? Então faz falta mesmo esse calçado, mas esse projeto já existe, pode ter certeza. Também dizer que hoje estive acompanhando as obras lá na comunidade do Vidaria de Cima, na comunidade do vereador Edilson, e as patroas estão lá na estrada, estão bem alinhadinhas, estão trabalhando bem. Eu fico até meio-dia no gabinete e depois do meio-dia eu estou no interior, eu não fico aqui no centro depois do almoço. Então eu sempre estou no interior acompanhando patroa, estou em cima de caçamba, estou em cima dos materiais, estou fazendo a prefeitura chegar até o último morador. Às vezes a gente vai lá, faz um pouco do serviço e acaba tirando as máquinas, porque surge um imprevisto, e às vezes a gente tem que atender, porque existe uma linha escolar que passa lá, então a gente tem que atender. Mas não é que a gente abandona o serviço, a gente volta lá para terminar com certeza e vai fazer até o final. Até a estrada ficar boa, para vocês poderem tirar o fumo, tirar o milho, tirar o soja, tirar o leite. Então pode ter certeza aí que está bem alinhadinho, as máquinas estão trabalhando. Nunca vi a prefeitura trabalhar nesse embalo que estamos trabalhando hoje. Até no sábado estamos trabalhando. Então conte comigo, os portas do gabinete estão abertas, todos os vereadores podem ir lá me visitar, fazer seus pedidos pessoalmente para mim. Eu vou estar avaliando, vamos estar atendendo. Quero ser um prefeito amigo de todos os vereadores e um amigo de cada produtor que tem no município do Bela Vista todo. Seria isso, vereadores. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, prefeito, pelas palavras e explicação aí das obras. Também o prefeito falou da ambulância que chegou, né? Uma ambulância seminova também chegou, né, prefeito? Chegou a ambulância para ir para atender a população da Bela Vista, uma ambulância seminova que foi arrumada com o SAMU, né? Está em primeira discussão o projeto da demolição 02/2025. Encerra a discussão e coloco em primeira e única votação o projeto de demolição 002/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira e única votação o projeto de moção 002/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei 086/2025 com os pareceres. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei número 086/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 086/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei 087/2025 com os pareceres. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei 087/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 087/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei 088/2025 com os pareceres.
Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 088 para 2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 088 para 2025. Está em primeira discussão o projeto de lei 089 para 2025 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 089 para 2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 089 para 2025. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar 005 para 2025 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 005 para 2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar 005 para 2025. Está em segunda discussão o projeto de lei 085 para 2025. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei 085 para 2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 085 para 2025. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos, neste mesmo local. Boa noite a todos.